Olá, mulheres, bom dia, vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos falar de Noádia, está em Neemias 6,14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias é o reconstrutor de Jerusalém. Lembram-se, ele era copeiro do rei. E enquanto o povo de Israel era exilado na Babilônia, ele estava no reino persa, em Elã. Se você for olhar no mapa de Jerusalém, mais para cá tem a região de Elã, na Pérsia, e Artaxerxes era o rei da Pérsia, e ele era copeiro do rei. O copeiro servia vinho dentro do palácio, e ele provava o vinho para ver se ninguém tinha envenenado o rei. Então ele tinha um cargo de segurança, um cargo de confiança. E provavelmente um relacionamento muito bom com o rei, porque certo dia ele está servindo o rei e o rei percebe uma certa tristeza no seu servo, e ele pergunta por que o meu servo está triste, e ele diz que foi informado que Jerusalém estava devastada, que os muros estavam no chão, que as madeiras todas queimadas, e ele pede ao seu rei para que dê uma licença para que ele possa ajudar a reconstruir Jerusalém, que Deus havia colocado no coração dele. No capítulo 1, nós vamos ver ele orando e ele falando que ele guarda as leis de Moisés no coração. Então era um homem de oração, um homem temente a Deus e um homem corajoso, que quando ele vai a Jerusalém, Tobias e Sambalate chegam a ele tentando impedir, falando que Deus ia matá-lo, que isso não vinha da parte de Deus, que era coisa da cabeça dele, do coração dele. E eles pagam a Semaías, que era um sacerdote, que Neemias mesmo foi se aconselhar com ele, que era um homem temente a Deus, mas se corrompeu porque ele foi pago para contradizer Deus, como se Neemias estivesse enganado. Aí ele diz a Neemias: vamos nos esconder no templo, porque certamente irão te matar. E aí Neemias diz que não é homem de se esconder. Neemias teve essa coragem e essa convicção do que Deus colocou no coração dele, e disse: eu não sou homem de me esconder. E depois ele fala no versículo 12 do capítulo 6, que ele, pensando sobre isso, ele percebe que Semaías foi pago para dizer isso. E Noádia, a mesma coisa. Ela prediz que isso não era da vontade de Deus, que isso ia até acontecer, né? Vamos dizer assim, que ela falou de uma maneira que poderia confundi-lo realmente, mas que teria o tempo certo, que não era para Neemias se antecipar nessa situação. E Neemias resolveu a situação de Jerusalém em 52 dias, menos de 2 meses. E é uma situação que estava sendo arrastada, que o povo ficou no exílio na Babilônia por 50 anos. E ao contrário de Ulda, que ela foi a Josias e pediu para que Josias se arrependesse e voltasse os caminhos ao Senhor e reconstruísse os templos a Jeová, essa mulher Noádia vai até Neemias, desencorajando a fazer a verdadeira obra do Senhor. Ela é apresentada a nós com esse contraste da verdadeira profetisa, e ela era uma falsa profetisa. A Bíblia nos alerta para que nós denunciemos, reconheçamos, denunciemos os falsos profetas. E Noádia era uma falsa profetisa. Estou usando o livro do Abraham Kuyper, nós seguimos na sequência aqui e vou usar exatamente as palavras que ele disse, que os profetas e as profetisas recebiam inspiração de Deus, mas que eles estavam sujeitos aos seus temperamentos. Então, vez ou outra, podia usar a sua indignação, a sua ira, a sua manipulação. E, infelizmente, existe a manipulação por vários estados de espírito. A pessoa chora, a pessoa manipula, se faz de vítima, ou ela é uma bajuladora, ou ela é irada. Então, existem várias formas de bajulação, de manipulação. Então, a manipulação dela aqui foi usar a própria suposta inspiração de Deus para falar contra
Neemias. E sabemos que antigamente existia até escola para profetas. Olha o perigo de ensinar aquilo que é dom de Deus, né? Às vezes a pessoa acha que tem o dom, sai dando profetada e infelizmente não é inspirada pelo Senhor. Então ele diz assim, sabemos que houve até escolas e a música desempenhou um papel importante nisso. Então incorria esse erro de existir profetas e profetisas que talvez não vinham da parte de Deus, e sim do próprio ímpeto. Até os profetas têm que saber o momento certo de falar. Aí Kuyper vai dizer também desse perigo dos falsos profetas, que há mulheres e homens excitáveis por natureza, que tem esse estado de fervor exacerbado, que percorre o país nesse estado de espírito, imitando a palavra de Deus. E ainda vemos hoje esse tipo de conversão, cheia de êxtase, frenesi, em tudo entusiasmado. Espuma mero produto subjetivo da aguda exacerbação da imaginação, ou seja, algo carnal, algo que vem do fruto da imaginação e não do próprio Deus. E ele diz que devemos considerar Noádia como uma mulher com essas características e muito perigosa. Uma pseudo-piedosa e nervosamente excitável, impressionou muito pela sua paixão e zelo e pela sua sinceridade. As massas foram levadas a acreditar que ela oferecia uma relação divina, quando ela ajudou com a exortação aos planos malignos de Tobias e Sambalate para impedir a reforma de Neemias. Com suas palavras, foi eficaz. Ele criou um cenário aqui para a gente imaginar como ela poderia ter realmente persuadido Neemias e confundido o plano de Deus na vida dele. A situação, essencialmente, pode ser reduzida a este raciocínio de Noádia. O templo está em ruínas e os muros de Jerusalém destruídos. É preciso instituir uma reforma. E é isso que Neemias está tentando fazer. Mas a vontade de Deus é fazer isso no tempo devido, não agora. No momento em que quer que passemos por um período de humilhação e disciplina, pois essa maldição é um castigo de Deus. Portanto, temos que aceitar esse fardo de Deus com alegria e boa vontade, pois é fruto do nosso pecado. As reformas imediatas são meros esforços humanos e não planos divinos. Deus vai atrapalhar esses esforços. Neemias vai cair à espada se ele continuar com essa reforma orgulhosa. Certamente, essa colocação de Noádia pareceu muito piedosa, então pode ter confundido o povo. E aqui Kuyper vai falar que Neemias ignorou essas admoestações e que provavelmente, se fosse um profeta de Baal, que ele teria sim caído à espada, porque teria sido enganado, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E ele trouxe convicção no coração de Neemias que ele estava fazendo o que era correto. Então, e essa falsa e piedosa profecia poderia confundir, mas não o servo verdadeiro do Senhor. E aí ele informa os seus aliados, o povo de Jerusalém que está com ele, manteve informado e manteve armado, porque vieram pessoas que quiseram matá-los mesmo, mas pessoas que estavam do outro lado, que não era da parte de Deus. E essas pessoas vieram armadas. Então, enquanto eles construíam Jerusalém, Neemias deu ordem para que todos eles estivessem com uma espada embainhada. Então, eles mantiveram informados e armados contra os inimigos. Só que antes disso, ele, em Neemias 6,14, diz que ele ora ao Senhor. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Então, a oração é a principal arma contra essa pseudo-piedosa enganação. E olha que interessante como o Kuyper vai concluir. A oração foi atendida, os muros foram derrubados, a reforma foi realizada. Em toda reforma, há na igreja almas pseudomísticas que se opõem ao seu progresso. Estavam em abundância na reforma no século XVI, na época de Lutero, que dificultou o trabalho dos heróis da fé na época e continuam existindo até agora. A arma de maior eficácia contra todos eles é a oração.
Excelente dia, Deus abençoe. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz.